Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo com Mamu e Loli Kids. Hoje a gente vai falar da segunda viagem do apóstolo Paulo. No vídeo passado nós relatamos bem resumidamente como foi a primeira viagem, que ele saiu lá da igreja de Antioquia, aí foi para Chipre, e depois ele foi andou ali pelas cidades de Chipre, depois foi para Antioquia da Pisídia, de lá ele foi para Icônio, depois Listra, depois Derbe, e enfim retornaram para a igreja da Antioquia da Síria, que é a igreja deles. E aí lá eles ficaram sabendo que estava tendo uma treta lá em Jerusalém. Que treta era essa? Que o partido dos fariseus estavam fazendo exigências que não condizem com a lei da graça, com a lei de Jesus, Eles estavam impondo práticas judaicas para que os gentios fossem salvos. Mas aí Paulo falou, vamos lá para Jerusalém ver o que está acontecendo, E chegando lá, eles tiveram o concílio, onde eles decidiram que para ser salvo basta crer em Jesus, não precisa praticar rituais, não é verdade? Não precisa praticar rituais, só evita comer comida consagrada, carne com sangue, você entendeu? Imoralidade, evita essas coisas, mas não precisa fazer aqueles rituais, sacrifícios, e tal. Aí decidiram isso, Paulo e Barnabé levaram essa carta que eles escreveram lá, da decisão do concílio, e foram retornando para a igreja deles, de Antioquia, Então eu vou ler aqui, ó. Então mandaram, cadê? Só que quando eles retornaram, mandaram quem com eles? Mandaram junto com Paulo e Barnabé, Judas e Silas, que eram dois profetas lá, Não é o Judas Iscariotes, tá? Porque Judas era um nome muito comum naquela época, Então mandaram junto com Paulo e Barnabé, Judas e Silas, retornando para a igreja de Antioquia, para relatar tudo que foi dito ali no concílio, E assim é nesse contexto que começa a segunda viagem missionária de Paulo, Então voltaram ali para a igreja, Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Ele e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Então, Paulo, Manu e Eloá, ele não implantou várias igrejas na primeira viagem? Na segunda viagem, ele quis fazer o quê? Uma checagem, para ver se eles estavam indo bem, se eles ainda estavam seguindo os preceitos ali de Jesus, e tudo mais. E aí Barnabé queria levar João Marcos de novo para essa viagem. Só que aí Paulo falou, poxa, ô Barnabé, come on, Barnabé, o João Marcos abandonou a gente lá na primeira viagem, você vai querer levar ele de novo? E Barnabé falou, não, eu quero levar de novo. E Paulo falou, não vai levar. E Barnabé, vou levar, não vai levar, vou levar, não vai levar, E aí eles brigaram, tiveram uma briga feia, discussão, E aí eles se separaram. Para um lado foi Barnabé com João Marcos, e foram em direção a Chipre pregar a palavra de Deus, E a segunda viagem Paulo não fez com Barnabé, então ele fez com quem? Com Silas, E
E é assim que eles começam a viagem. Paulo, eles começaram como? Pela cidade de Derbe, né, que ficava mais pertinho ali da igreja de Antioquia, né? Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. Olha Timóteo aqui, né? A mãe dele era cristã, né, da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu, o pai dele era grego, né? Os irmãos, todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo, né? E Paulo quis levá-lo consigo, né? E levou e tal, né? Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos, presbíteros da igreja em Jerusalém, né? Sobre o concílio lá que eles tiveram, não é verdade? Nós visitamos Jerusalém e eles falaram que os gentios não precisam fazer circuncisão, né? Não precisam praticar os rituais dos fariseus ali, das tradições. Por quê? Porque quando Cristo veio, ele cumpriu essa lei, né, com o sacrifício dele na cruz. Então não precisa, o sacrifício de Cristo é suficiente, né? Aí informaram ali, e muita gente começava a ficar forte na fé, a igreja aumentava, né? E Paulo teve uma visão lá em Troade. Troade é outra cidade, né? Fala assim: como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou, né? Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Em Filipos agora, nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samocrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis e dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, né, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Pensávamos que ali devia haver algum lugar de oração para os judeus. Sentamos e comemos e começamos a conversar, né, com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia convidou eles, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. E assim ela nos convenceu a ficar na casa dela, né? Agora vai falar do episódio na cadeia. Ele e Silas vão para a cadeia, né? Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, uma menina, né? Essa moça estava dominada pelo espírito mau que adivinhava o futuro. Ela fazia adivinhações, né? E Deus não gosta que faz adivinhações, correto? E ela ganhava dinheiro com essas adivinhações. E a moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos, né? Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça, que ela estava endemoniada, né? O espírito de adivinhação ali. No mesmo instante o espírito saiu.
Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades, né? Então os donos dessa menina ganhavam dinheiro com adivinhações. E quando Paulo expulsou o demônio, o espírito de adivinhação dela, eles não tinham mais como, eles perderam a fonte de ganhar dinheiro deles, né? E aí eles jogaram Paulo e Silas na praça da cidade, né? Arrastaram até a praça da cidade diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei, a lei dos judeus, né? A lei dos judeus. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes, né? Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com vara, bateu nele com vara, né? Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Vocês conhecem essa história? A prisão de Paulo e Silas, não? Né? Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou os dois numa cela, ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Então eles estavam com os pés amarrados também, né? Mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Então, eles lá presos na cadeia e orando e cantando para Deus, né? Muitas vezes nós, alguma coisinha que acontece, a gente já fica tristão, né? E os dois ali, todo feliz dentro da cadeia, né? Por quê? Eles estavam sendo perseguidos por causa de Cristo, né? Aí eles começaram a orar, a cantar louvor ali, né? E os outros presos escutaram. De repente o chão tremeu, que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Nós todos estamos aqui! Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Né? Eles então anunciaram a palavra ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo, né? As autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público, né? Então eles foram presos, foram surrados em público, sendo que não tinha nem acusação contra eles, né? Então assim, feriram o devido processo legal ali, né? E depois jogaram a gente na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas que o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. E Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Encontraram-se com os irmãos ali, né? E animaram a todos e depois foram embora. Então veja bem,
Paulo e Silas na prisão, né? Na prisão, muitas vezes a gente se sente aprisionado por alguma situação, não é verdade? O que nós devemos fazer quando estamos na prisão? Cantar, orar, louvar a Deus, não é verdade? Porque quando a gente louva a Deus, as cadeias caem, as cadeias se abrem, não é verdade? E nós somos libertos, né? Então, adore a Deus e seja liberto em nome de Jesus. Gostaram do vídeo? Sim! Então dá um like aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!